De imediato eu passo a palavra ao Dr. Sandro Leite de Araújo por 20 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, almirante de esquadra Marcos Vinícius, eminente ministra relatora, doutora Maria Elizabeth, excelentíssimos ministros, Procuradoria da Justiça Militar, doutor subprocurador, senhores advogados, senhora secretária e demais presentes, capitão Brits, aqui presente na auditoria. Inicialmente, gostaria de destacar a importância desse julgamento de hoje perante um escabinato. Então, a toga, juntamente com o sabre, porque os fatos ocorreram num acampamento militar. E tem questões relevantíssimas de direito que serão postas aqui perante vossas excelências. A questão principal relativa ao trancamento dessa ação penal, excelências, baseia-se no fato de não haver justa causa para deflagração da ação penal em desfavor do capitão Brits. O capitão Brits, ele estava no acampamento juntamente com outro capitão, capitão Rezende, mais 7 oficiais, mais 15 sargentos, fora o efetivo profissional. Então, naquele momento, o acampamento não estava unicamente no comando dele. Inicialmente até sim, depois ele transmitiu o comando ao capitão Rezende. E por que ele transmitiu o comando ao capitão Rezende? Porque, por volta, e eu peço a vossas excelências atenção, nesse momento, tem que ser tirado um retrato da suposta conduta alegada pelo Ministério Público, que a conduta do capitão Brits seria ter se ausentado e não ter fiscalizado a instrução depois das 14 horas, que foi o horário que ele teve que se ausentar. O capitão Brits foi avisado pelo médico que tinha um militar com grave problema cardíaco. Esse militar precisava ser evacuado para o Hospital Militar de Área. O capitão Brits, anteriormente, ele fez o reconhecimento de todos os hospitais no itinerário. Esse acampamento ocorreu no 20 GAC, e ele fez o reconhecimento do 20 GAC de todos os pontos de hospitais até chegar ao Hospital Militar de Área. Caso o militar, durante o trajeto, tivesse algum problema, ele seria socorrido. E assim o fez. Porém, excelência, eu quero destacar que antes de se dirigir ao hospital, conduzindo esse militar que estava passando mal, com arritmia cardíaca, a pedido do médico do campo, ele fez uma reunião, fez uma formatura, onde ele repassou a todos os militares o devido cuidado com a instrução e principalmente contrato com os recrutas, proibição de trotes e brincadeiras. E quem fala isso, excelências, não é o capitão Brits. Quem fala isso, além do capitão Brits, é claro, são todas as testemunhas que participaram da fase, inclusive da fase do inquérito. Então é por isso que eu destaco a vossas excelências que tem que ser analisadas as provas, porque, e inclusive eu trago aqui uma jurisprudência quanto à possibilidade do exame de provas em sede de habeas corpus, quando a presença da ausência de justa causa, eu trago aqui o habeas corpus 1440 de 2013, ministro general de Exército Fernando Sérgio Galvão. E aqui na ementa fala o seguinte: há possibilidade do exame de prova em habeas corpus quando impetrado sob alegação de falta de justa causa. E trago outro também, excelência, de autoria do excelentíssimo ministro Arthur Vidigal, que se amolda perfeitamente ao caso em questão. Ementa, habeas corpus, no caso aqui, o habeas corpus 15644-2013, 0700 do Pará.
que fala aqui, habeas corpus, trancamento da ação penal, ausência de justa causa, atipicidade da conduta. Exatamente o caso do paciente nesse habeas corpus. E complementa, Sua Excelência, o doutor ministro, a conduta do paciente é desprovida de qualquer relação com a ocorrência de acidente decorrente de deficiente acondicionamento de carga transportada. Nesse sentido, Excelência, esse habeas corpus, ele se divide em 2 pontos, que é o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa pelos seguintes motivos: atipicidade da conduta e inexistiu sequer conduta omissiva do capitão no momento dos fatos. E isso tem que ser visto. Como ele ia se omitir se ele não estava no local dos fatos, no momento dos fatos, porque ele estava no hospital providenciando a internação do soldado, a pedido do médico do campo. E nós sabemos, quando o médico faz um pedido dessa natureza, o oficial, ele tem o dever de salvar a vida daquele militar, de tomar as providências. Então, pedido de trancamento por atipicidade da conduta, por inexistir em relação ao capitão Brits, então deixo isso bem claro, elementos formadores do crime culposo. Inexistiu violação do dever de cuidado com relação à conduta do capitão Brits, porque ele sequer estava no local, e antes de se ausentar do local, ele tomou as providências, como o militar deve tomar providência, de transmitir o comando, de reunir todo o efetivo profissional, de destacar a proibição de trote, de maus tratos com os recrutas, profissionalismo. E outro ponto, mesmo que houvesse uma conduta violadora do dever de cuidado do capitão, que não houve, muito pelo contrário, o capitão sempre foi zeloso, foi cuidadoso, não houve nenhuma conduta temerária. Por que, Excelência, eu digo isso? Porque tem um segundo elemento que forma o crime culposo, que é a previsibilidade da ocorrência objetiva do resultado. No caso dos autos, como bem colocado pela ministra, o acidente, ele ocorreu por volta das 17 horas, o capitão Brits saiu às 14 horas para levar o soldado no hospital. O acidente ocorreu por volta das 17 horas, quando os recrutas terminaram de realizar a pista de orientação diurna, uma pista tranquila, que não teve nenhuma intercorrência, tanto é que os recrutas se apresentaram para o tenente Salatiel, que é um dos corréus dessa ação penal. E o que o tenente falou? Conferiu o gabarito da pista dos recrutas, falou: soldado, avance, leve os soldados para a área de descanso, até em razão da proximidade do jantar. Já tinham vários soldados reunidos ali em cerca de 30, 20 metros para frente, sentados, realizando manutenção da mochila, dos pés. E aí, um fato superveniente, inesperado, no meio desse trajeto. Isso está nos autos, Excelência. O soldado avance, ele conduz os soldados para o morro, que ficava próximo, mandou subir o morro e mandou para o charco, para eles se morarem no charco, porque considerou que eles não tinham cumprido um ponto da pista de orientação. Bom, o que aconteceu? Quando sobe nesse morro, os soldados visualizaram um lago, mas eles sabiam que era um charco. Mesmo que a ordem fosse errada do soldado avance, de cumprir essa brincadeira, esse corretivo, esse trote, o soldado sabia que era um charco, mas, conforme o depoimento do próprio soldado, ele decidiu ir para o lago para se molhar. Soldado sobrevivente. E eu faço questão de ler a Vossas Excelências trecho do depoimento do soldado Roth, que é um dos sobreviventes. Abro aspas. Perguntado em qual atividade
você estava participando? Respondeu que estavam participando de uma pista de azimuth diurno do tenente Salatiel, que compunha o grupamento 4, composto de 4 soldados, o próprio soldado, da Costa, da Hora e Turella, que haviam terminado a pista de orientação, que o homem anotação, soldado da Costa, esqueceu de anotar a senha do primeiro ponto. Esse ponto é importante, Excelência. O tenente Salatiel considerou a pista pronta e executada e foram conduzidos pelo soldado Avance até o local da reunião, que durante o trajeto, isso é o soldado Roth falando, sobrevivente, foi ordenado pelo soldado Avance, do efetivo profissional, que subisse o morro e que teriam que se molhar até o pescoço num lago existente, num charco existente. Então, charco, não lago. Que ao atingirem o topo do morro, na direção indicada pelo soldado Avance, avistaram apenas um lago. Que a partir desse momento não havia nenhuma outra pessoa no local. Que decidiram entrar no lago para cumprir o determinado pelo soldado Avance, que era se molhar até o pescoço. Que foi o primeiro a entrar no lago para se molhar, por já ter o hábito de entrar no lago desde criança. E ele era o xerife do grupamento. E aguardou a entrada dos demais, da Costa, da Hora e Turella. Todos entraram no lago na parte rasa, bem próximo à margem. No entanto, um dos soldados escorregou, foi para o fundo, e aí, aquele desencadeamento. Um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E bateu o desespero, e aí ocorreu o fato. No caso dos autos, existem as vítimas. A defesa jamais vai ignorar isso. É um fato grave, gravíssimo, Excelência. Mas quanto mais grave um fato, mais grave tem que ser o cuidado de se apontar as autorias. Como apontar a autoria do capitão Brits, que durante o início do acampamento reiterou proibição de trotes, tratamento cordial com os recrutas, evitar brincadeiras, e só não estava no local dos fatos porque foi cumprir aquilo que é esperado de um oficial. Às 14 horas, um soldado, um cabo, quer dizer, já mais velho, esse pessoal que entra para motorista, faz exame de currículo, já entra mais velho no Exército, tinha 34 anos, durante a marcha de 8 quilômetros, uma marcha tranquila, teve alto horário, teve descanso, só que esse militar estava acima do peso, passando mal pela manhã, o médico tentando resolver o problema, não conseguiu, entrou em contato com o cardiologista do HMASP, veja bem a gravidade. E o capitão Brits, prudente, teve que agir. E é isso que nós aprendemos na academia militar. O militar tem que ter iniciativa. O comandante tem que preservar a vida dos seus subordinados. E foi exatamente o que o capitão Brits fez. E quem fala isso, Excelência, eu trago aqui o depoimento do general de divisão Adalmir, que esteve perante a auditoria militar e, sob o crivo do contraditório, ele prestou o seguinte depoimento. Abro aspas. Que no início da marcha o capitão Brits deu diretrizes de condutas à tropa, que as ordens por ele dadas foram todas pertinentes, que o S3, que era a função do capitão Brits, cumpriu uma etapa do seu trabalho como S3 ao dar essas ordens, que com a saída do capitão Brits do campo, o oficial mais antigo no local era o capitão Rezende, que o capitão Rezende, por ter feito exaó, teria condições de prosseguir no exercício do campo, e que houve instrução prévia no DSUP, onde todos os envolvidos na instrução do efetivo profissional participaram da instrução. E com relação, só para destacar, Excelência, como o capitão Brits fez a reunião e passou diretrizes com relação ao tratamento dos recrutos, eu trago aqui o depoimento do capitão Rezende, ainda na fase do inquérito. É por isso que eu digo que a prova é pré-constituída, prima facie, ictu oculi, de pronto, de plano. Não está aqui o capitão Rezende, abro aspas.
Perguntado se teria algo a acrescentar, respondeu que antes de serem iniciadas as instruções, o capitão Brits reuniu toda a equipe de instrução, oficiais, sargentos, cabos e soldados, equipe de apoio e repassou novamente orientações quanto ao trote, consumo de água e trato com os recrutas, que com a ausência do capitão Brits, S3, da região do acampamento, porque ele fora levar o militar ao hospital, passou a ser o mais antigo no exercício, e que nessa condição resolveu acompanhar a instrução de transposição de curso d'água, que julgava ser a instrução que oferecia mais risco. Então, só para vocês terem ciência, além da instrução de orientação, que os recrutas participaram, seca, tranquila, tinha uma instrução de transposição de curso d'água, com botes, com equipamento, com militares habilitados acompanhando, inclusive os recrutas NNs, que iam fazer a travessia nesse curso d'água. Eram identificados, camiseta branca, identificada, ao lado dele ficava o militar nadador como uma boia, não teve nenhum problema. Então, o capitão Brits foi prudente, ele passou em todas as instruções antes do seu início. Agora, como que ele vai se omitir se ele não estava lá para se omitir? E qual é a conduta omissiva? E com relação ao suporte que o Ministério Público traz em relação ao capitão Brits para justificar, para que ele configure no polo passivo dessa ação penal, eu trago aqui, excelências, a tese principal do Ministério Público que imputou a autoria ao capitão Brits. Então, veja bem, excelência, é um Minority Report, para quem já assistiu esse filme. Ele fala o seguinte, está na denúncia do Ministério Público, abro aspas, que a presença seletiva e dissuasória do referido acusado teria inibido qualquer possibilidade de brincadeiras ou falta de profissionalismos por parte de quem quer que seja, apesar das constantes recomendações quanto às normas de segurança. Como alguém pode ser denunciado dessa maneira, excelência? Isso é suporte, isso é indício de autoria? Como o Ministério Público ele é dotado de predicados premonitórios. Porque como ele pode afirmar que a presença seletiva do capitão Brits evitaria a ocorrência do resultado? Ora, a presença do capitão Rezende no local do campo, de 7 oficiais, inclusive um oficial, o tenente Gonçalves, com 7 anos de experiência, que era o S3 do próprio 21 DSUP, que acompanhou todos os soldados durante a fase anterior ao acampamento, na instrução básica, estava lá, sargentos, não evitaram a produção do resultado. Então, como pode alguém configurar numa ação penal baseado numa ilação do Ministério Público, numa hipótese? Aqui não deve vigorar indúbio pro societate. Indúbio pro societate tem limites. Senão é arbítrio. Uma ação penal traz graves consequências ao militar. O capitão não foi promovido. Era para ser promovido a major. Militar gabaritado. Participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro também com relação à parte de evacuação médica. Participou da missão do Papa. Como imputar uma conduta dessa ao militar? E outra coisa, e eu faço aqui o seguinte questionamento, não é princípio basilar, e eu posso falar isso, que eu fiz academia militar, sou oficial do Exército, hierarquia e disciplina, a partir do momento que o capitão dá uma ordem, que não quer brincadeira, que não pode ter brincadeira, como ele pode ser responsabilizado? Ordem dada é ordem cumprida. Ora, se esse argumento do Ministério Público fosse verdadeiro, que a presença seletiva e dissuasória impediria qualquer produção de fato típico, não haveria crimes. Então, quando o comandante da unidade está lá, então não haveria crime de abandono de posto, acidente com armamento, utilização de substância entorpecente. Volta e meia, Vossa Excelência direto trabalham com questões relacionadas a esse tipo. Será que a presença... Claro que não. Se a presença de vários capitães não impedir vários oficiais, o capitão tinha um além do
estava no campo, que era o capitão Rezende. Doutor Então, Sandro, Excelência, doutor Sandro, baseado nisso, só para fins do seu planejamento, Vossa Excelência tem mais 24 segundos. Excelência, eu agradeço. Então, baseado em tudo que foi exposto, também com relação ao depoimento que foi colhido de forma ilícita, então a defesa requer o trancamento da ação penal pela manifesta ausência de justa causa e ausência do nexo de causalidade. Muito obrigado, ministro.